Você já olhou para algum animal e pensou: isso não deveria existir? Criaturas com corpos transparentes, outros que parecem feitos de gelatina, alguns que parecem ter sido desenhados por alguém que nunca pisou na Terra. E o mais assustador de tudo, eles não são ficção. Eles não vêm de filmes, nem de jogos, nem de histórias inventadas. Eles existem, respiram, se movem e vivem agora, neste exato momento, escondidos nos oceanos, florestas e profundezas do planeta. Hoje, você vai conhecer 9 animais tão estranhos que parecem criaturas de outro planeta. Seres que desafiam a lógica, confundem a ciência e fazem a gente questionar se a Terra realmente é só nossa. E já aviso logo, quanto mais avançamos nessa lista, mais bizarro tudo fica. Então respira fundo, porque o primeiro deles já parece um erro da natureza. O peixe-gota, o rosto que virou meme. Se você já viu um animal com cara de quem desistiu da vida, provavelmente era esse. O peixe-gota parece triste, derrotado, como se estivesse constantemente decepcionado com o mundo. Mas o que pouca gente sabe é que ele só parece assim fora d'água. No fundo do oceano, onde ele vive, a pressão é absurda. Estamos falando de centenas de vezes a pressão que sentimos aqui em cima. E para sobreviver nesse ambiente extremo, o corpo do peixe-gota não tem músculos rígidos. Ele é praticamente uma massa gelatinosa, mais leve que a água ao redor. No fundo do mar, isso funciona perfeitamente. Ele flutua, não gasta energia, não precisa nadar o tempo todo. Mas, quando é trazido para a superfície, a pressão desaparece e o corpo simplesmente perde a forma. É aí que ele vira essa criatura amorfa, com o rosto derretido, parecendo algo que saiu de um laboratório alienígena. O mais irônico? Ele não é feio na natureza. Ele só fica assim quando sai do seu mundo. Talvez o estranho sejamos nós. O axolote, o animal que se recusa a crescer. Agora imagine um ser que parece eternamente jovem, sempre com cara de filhote, sempre sorrindo. Esse é o axolote. À primeira vista ele parece fofo, mas quanto mais você aprende sobre ele, mais estranho tudo fica. O axolote é um tipo de salamandra, mas diferente de praticamente todos os anfíbios do planeta, ele nunca passa para a fase adulta completa. Enquanto outros anfíbios crescem, perdem as brânquias e vão para a terra, o axolote simplesmente não vê motivo para isso. Ele continua vivendo na água, mantém suas brânquias externas, que parecem penas saindo da cabeça, e permanece biologicamente jovem para sempre. Mas isso não é tudo. Se um axolote perde uma perna, ela cresce de volta. Se perde parte do coração, ela se regenera. Se sofre danos no cérebro, o tecido se reconstrói. Ele não cicatriza. Ele se regenera completamente. É como se tivesse um código biológico que a ciência ainda não conseguiu decifrar totalmente. Um animal que desafia o envelhecimento, que ignora as regras da evolução e que parece preso em um estágio eterno da vida. Se isso não parece coisa de outro planeta, nada mais parece. O peixe transparente, o corpo invisível. Agora imagine olhar para um animal e conseguir ver seus órgãos funcionando. Coração batendo, estômago digerindo, tudo visível. Esse é o peixe transparente, também conhecido como peixe de vidro. O corpo dele é tão translúcido que, em certas condições, ele praticamente desaparece na água. Você olha e enxerga através dele. Mas isso não é um truque de laboratório, é uma adaptação real da natureza. Nos rios e lagos onde vive, a transparência funciona como camuflagem perfeita. Predadores passam direto, sem perceber que ele está ali. E para nós, humanos, o efeito é perturbador. É como se estivéssemos olhando para um organismo inacabado. Um protótipo, algo que não deveria ser visível. Em alguns países, versões geneticamente modificadas desse peixe chegaram a ser vendidas como animais fluorescentes, brilhando em cores neon. Uma criatura que parece saída de um aquário futurista, mas que nasceu da própria evolução. O peixe-boca de dragão, o monstro das profundezas. Agora imagine um lugar onde a luz do sol nunca chega, um mundo completamente escuro, frio, silencioso. É nesse cenário que vive o peixe-boca de dragão. À primeira vista, ele parece uma criatura criada para um filme de terror. O corpo fino, os olhos pequenos e uma boca grande demais. Os dentes são longos, finos e tão afiados que parecem agulhas. Eles são tão grandes que nem cabem dentro da boca. Quando ele fecha a mandíbula, os dentes ficam expostos para fora, como se estivessem sempre prontos para atacar. Mas o detalhe mais estranho ainda não é esse. No queixo do peixe-boca de dragão existe um pequeno órgão luminoso, uma espécie de lanterna biológica.
No fundo do oceano, onde não existe luz alguma, ele usa esse brilho para atrair presas curiosas. Peixes menores se aproximam, achando que é comida. E então, é tarde demais. Esse animal não corre atrás de ninguém. Ele espera, paciente, silencioso. Uma criatura que parece ter sido projetada exclusivamente para caçar no escuro absoluto. Se isso não parece algo alienígena, é porque você ainda não viu os próximos. O tardígrado, o ser imortal. Agora prepare-se para conhecer um animal que desafia a própria ideia de vida. O tardígrado, também conhecido como urso d'água, é microscópico, pequeno demais para ser visto a olho nu, mas não se deixe enganar pelo tamanho. Esse ser sobrevive a condições que matariam qualquer outro organismo do planeta. Ele aguenta temperaturas extremas, tanto congelamento absoluto quanto calor intenso. Sobrevive à radiação, ao vácuo do espaço, à falta total de água. Sim, o tardígrado já foi enviado ao espaço e voltou vivo. Quando o ambiente se torna impossível, ele entra em um estado chamado criptobiose. Basicamente, ele desliga a própria vida. O metabolismo cai quase a zero. Ele fica seco, inerte, como se estivesse morto, e pode permanecer assim por anos. Quando a água volta, ele simplesmente acorda, como se nada tivesse acontecido. Cientistas ainda tentam entender como isso é possível. Existem estudos que sugerem que o tardígrado possui proteínas únicas, capazes de proteger seu DNA contra danos extremos. Um organismo microscópico, indestrutível, que sobrevive onde nenhum outro consegue. Se a vida precisasse deixar a Terra, esse pequeno ser provavelmente seria um dos últimos a desaparecer. Ou talvez, o primeiro a chegar em outro planeta. O peixe-mão, o animal que anda no fundo do mar. Agora imagine um peixe que não sabe nadar direito. O peixe-mão parece algo mal projetado pela natureza. Ele tem nadadeiras que se parecem com pequenas mãos. E ao invés de nadar normalmente, ele caminha. No fundo do oceano, esse animal usa suas nadadeiras para se apoiar no solo, dando pequenos passos entre pedras, algas e corais. É como se estivesse andando em câmera lenta, um peixe que se recusa a ser peixe. Existem poucas espécies conhecidas de peixe-mão no mundo. Algumas delas estão tão ameaçadas que existem menos de 100 indivíduos vivos. E isso torna tudo ainda mais estranho, porque estamos falando de um animal tão diferente, tão fora do padrão, que a maioria das pessoas nem sabe que ele existe. O corpo parece estranho, a movimentação é bizarra, e a sensação é de estar vendo algo que não deveria estar ali, como se fosse um experimento evolutivo que quase deu errado, mas insistiu em existir. Peixe sem rosto, o enigma do fundo do mar. Durante muito tempo, ele foi considerado quase uma lenda. Relatos antigos falavam de um peixe estranho, encontrado apenas em profundezas extremas, onde quase nenhuma expedição humana chegava. Até que câmeras submarinas finalmente registraram a criatura. O corpo parece um bloco liso de carne. A cabeça se mistura com o tronco. Os olhos, os olhos ficam escondidos dentro do corpo. A boca também não fica onde deveria. Ela está localizada na parte inferior, quase invisível quando o animal é observado de frente. É como se a natureza tivesse decidido apagar o rosto dele. Cientistas acreditam que essa anatomia estranha seja uma adaptação à pressão absurda das profundezas. Menos cavidades externas significam menos pontos frágeis. Mas para nós, humanos, o efeito é perturbador. É como olhar para algo que parece incompleto. Ou pior, algo que nunca foi feito para ser visto. Uma criatura que vive em um mundo sem luz, sem referências, sem necessidade de aparência. Talvez, lá no fundo do oceano, a aparência simplesmente não importe. O tubarão-duende, o fantasma dos oceanos. Se existe um animal que realmente parece ter saído de um filme alienígena, é esse. O tubarão-duende tem um focinho longo, achatado e estranho. Mas isso não é o mais assustador. A verdadeira bizarrice acontece quando ele ataca. Em repouso, a boca parece pequena, quase inofensiva. Mas no momento da caça, ela se projeta para fora. Sim, a mandíbula literalmente salta para fora da cabeça. É um movimento rápido, brusco e extremamente estranho de se ver. Como se o rosto dele se transformasse em outra coisa por alguns segundos. Esse mecanismo permite capturar presas em ambientes onde a velocidade é limitada. No fundo do mar, cada movimento conta. O tubarão-duende vive em profundidades tão grandes que encontros com humanos são raríssimos. Durante séculos, ele foi conhecido apenas por fragmentos e histórias. Quando finalmente foi registrado em vídeo com qualidade, muita gente achou que fosse falso, mas não era.
Ele existe, nada lentamente nas profundezas, e carrega uma aparência que parece completamente fora do nosso mundo. É como se fosse um visitante de outro planeta, que escolheu os oceanos da Terra como lar. O peixe-bolha abissal, a coisa mais estranha do planeta. Agora chegamos ao topo da lista, e para muitos cientistas, biólogos e exploradores, esse pode ser o animal mais estranho já descoberto na Terra. O peixe-bolha abissal vive em profundidades tão extremas que a maioria das criaturas simplesmente não consegue existir ali. Estamos falando de um ambiente onde a pressão é esmagadora, a temperatura é quase congelante, a luz simplesmente não existe. Nesse mundo escuro e silencioso, a natureza criou algo que parece completamente errado. O corpo do peixe-bolha não tem escamas rígidas, não tem músculos fortes, não tem ossos resistentes. Ele é praticamente uma massa viva. Sua estrutura corporal é formada por um tecido gelatinoso, menos denso que a água ao redor. Isso permite que ele flutue sem esforço algum, economizando energia em um lugar onde comida é extremamente rara. Ele não corre, não caça ativamente, não luta. Ele apenas existe, flutuando lentamente, esperando que pequenos organismos passem perto o suficiente para serem engolidos. Mas o que torna esse animal ainda mais perturbador é o fato de que ele só parece normal no fundo do oceano. Quando trazido para a superfície, a pressão desaparece e o corpo simplesmente colapsa. É aí que ele assume aquela aparência grotesca, derretida, quase irreconhecível, como se estivesse se desfazendo. O que vemos fora d'água não é a forma real dele. É o corpo reagindo a um mundo para o qual ele nunca foi feito. E isso levanta uma pergunta inquietante. Quantas criaturas ainda existem nas profundezas, com formas tão estranhas que sequer conseguimos imaginar? Talvez o peixe-bolha não seja bizarro. Talvez ele seja apenas perfeito para o mundo onde vive. E nós é que somos os estranhos. A Terra é mais alienígena do que parece. Depois de conhecer esses 9 animais, fica difícil olhar para a Terra da mesma forma. A gente costuma imaginar criaturas alienígenas como algo distante, de outro planeta, de outra galáxia. Mas a verdade é que não precisamos sair daqui para encontrá-las. Elas estão nos oceanos profundos, nas águas escuras, nos lugares onde quase ninguém chega. Seres que desafiam a lógica, que quebram regras, que parecem ter sido criados sem nenhum compromisso com o que chamamos de normal. E isso prova uma coisa: a vida é muito mais criativa, estranha e imprevisível do que a nossa imaginação. Talvez, se um dia encontrarmos vida fora da Terra, ela não seja tão diferente assim do que já existe aqui. E agora eu quero saber de você. Qual desses animais você achou o mais estranho de todos? Qual deles pareceu mais uma criatura de outro planeta? Comenta aqui embaixo, porque eu realmente quero ler sua opinião. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo vídeos assim. Se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque ainda existem criaturas tão bizarras neste planeta que dariam facilmente outro episódio inteiro. E se você quiser continuar nessa vibe, clica no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. A gente se vê no próximo. Até mais.